ainda estão fechadas para o Evangelho. Os outros países, que são chamados aí muitos como cortinas de ferro, né? Tinha lá os muros que foram derrubados e tal, outras nações, né, comunistas, as portas vão sendo abertas aí. Agora, nós sabemos que as últimas portas a serem derrubadas totalmente serão exatamente esses países muçulmanos. Por isso nós vamos vendo aí a preparação de tudo. Enquanto os outros estão sendo abertos, essas estão sendo mais fechadas ainda. Nós estamos vendo aí o período que nós estamos vivendo hoje, é onde as portas do mundo muçulmano estão sendo mais fechadas ainda para a entrada do Evangelho, com principalmente aí os novos governos que estão assumindo, né? Eles estão fechando mais ainda a porta para o Evangelho. Então tudo é preparação exatamente para o que está escrito na Bíblia. Enquanto os outros abrem a porta, esses aí vão fechar mais ainda. Tudo é preparação para a vinda de Jesus. É tudo para se formar os blocos aí, o bloco anti-Israel, anti-Deus, né? E os outros que apoiam o cristianismo. Tudo está sendo preparado para o grande acontecimento, então, que vai ser aí o arrebatamento da igreja, a grande tribulação que acontecerá sobre a terra e depois o reino do próprio Cristo, o milênio. Vamos à nossa leitura bíblica aí no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6 e o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta razão, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então vemos que Deus promete juízo sobre Judá, e vai usar para isso os caldeus, né, os babilônios, e depois ele julgará a Babilônia. Agora, Deus está prometendo que eles deverão esperar no Senhor, ter fé em Deus, porque aqueles que estiverem nessa situação de fé em Deus, de aguardar a providência de Deus, o juízo de Deus, que acreditarem na justiça de Deus, esses sobreviverão. O que Deus manda Jeremias dizer? Olha, aqueles que se entregarem ao exército inimigo, ao exército da Babilônia, eles vão sobreviver. É a ordem de Deus, entreguem-se, vocês merecem o castigo, merecem a correção. Então se entreguem para não morrer. Então aqueles que tinham fé em Deus, fé na justiça de Deus, sabiam que mereciam o castigo, se entregariam aos exércitos inimigos, né? Aí é o exército da Babilônia, seriam levados cativos para a Babilônia, outros o governo de Babilônia deixaria na terra, e eles ficariam vivos, apenas seriam corrigidos.
Mas aquele que não vivesse pela fé, ou seja, não acreditasse na justiça divina, não reconhecesse realmente que estava em pecado diante de Deus e que merecia correção, então ele faria o quê? Lutaria contra os exércitos inimigos, contra a Babilônia. E, como Deus estava usando a Babilônia para castigá-los, eles seriam mortos, porque estavam enfrentando a justiça de Deus, o juízo de Deus. Não mereciam ser castigados? Deveriam aceitar o castigo de Deus e ficariam vivos. Então, aqueles que seriam levados cativos tinham um período determinado para o cativeiro, que era de 70 anos. Depois seriam livres. Passaria aquela geração, né, porque mereciam realmente o castigo, morreriam aí no cativeiro, mas depois de 70 anos, seus descendentes, então, seus filhos, netos, bisnetos e tal, toda aquela geração ali voltaria então para Jerusalém, para as suas terras ali, para Judá, e poderiam continuar como nação. Mas o que eles fizeram? Resolveram combater o juízo de Deus, combater a nação que Deus estava enviando para castigá-los. E todos aqueles que fizeram isso foram mortos, não viveram pela fé. Então a grande lição aqui é aqueles que vivem pela fé em Deus, acreditam realmente na justiça de Deus, eles passam por todo tipo de situação, sabendo que Deus está no controle de tudo. E eles acreditam que Deus vai ajudá-los. E quando merecem, são castigados, são corrigidos, passam por tribulações, né? Passam por momentos difíceis, mas depois tudo volta ao normal, tudo volta à comunhão com Deus, à alegria com Deus. Então, sabendo que nós passamos por esses problemas, por essas aflições, nós somos tentados também, nós somos também repreendidos pelo Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Deus, açoita, corrige aquele filho que Ele ama. O que está acontecendo hoje? Existem muitas pessoas que não aceitam a correção de Deus, não aceitam problemas, não aceitam tribulações, não aceitam correções, não aceitam provações, não aceitam nada. Só querem viver se for tudo bem. Se não estiver bem, está errado. Estão exigindo de Deus aí que as coisas só fiquem bem. Não pode adoecer, a pessoa não pode sofrer, a pessoa não pode passar por nenhum tipo de problema que ela já acha que está contrário à palavra de Deus, já acha que Deus está indo contra a sua palavra, estão exigindo de Deus que só venha coisa boa para eles. Então essas pessoas estão sem correção, não são nem filhos mais, porque não aceitam a soberania de Deus sobre eles. Eles é que querem governar Deus, exigir as coisas de Deus. Então nós temos que olhar direitinho para a situação geral do mundo, ver a situação que nós estamos vivendo, e nós temos que aceitar que Deus está no controle de tudo. E nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Temos que nos colocar diante de Deus em humildade, sabendo que Ele está no controle de tudo e que Ele quer nos usar nos seus planos para com todas as nações. Vamos procurar então passar aqui pelos pontos comentados pelo pastor Ezequiel Soares. Vamos ver aí a nossa introdução, que diz o seguinte: no diálogo entre Abacuque e o Senhor, presenciamos uma singular beleza teológica e literária. Ao longo do livro de Abacuque, deparamos-nos com uma das mais notáveis declarações doutrinárias: o justo, pela sua fé, viverá. Este oráculo fez tão notório que se tornou uma das mais importantes temáticas em o Novo Testamento. Veja Romanos 1,17, conferindo aí com Gálatas 3,8. Séculos mais tarde, inspirou Martinho Lutero a deflagrar a reforma protestante. Então o livro de Abacuque é muito importante. E nós temos aí várias coisas interessantíssimas para nós aprendermos, né? Nós estamos estudando principalmente nessa lição sobre a soberania e o governo de Deus sobre todas as nações, né? A autoridade, o poder de Deus sobre todas as nações. Mas a teologia desse livro é uma coisa fantástica.
Principalmente aí, se nós olharmos para essa pequena frase, uma coisinha tão pequena que tem tão grande significado, como é aí o justo pela sua fé viverá. Isso é muito importante, com aquele significado de que o povo de Israel, aqueles que acreditassem na justiça de Deus, aqueles que crescem realmente em Deus, eles ficariam vivos devido a essa fé na justiça de Deus. Se entregariam aos exércitos inimigos, ficariam livres de morrer. Por quê? Pela sua fé em Deus, pela sua submissão à autoridade, à soberania de Deus. Isso é que é importante você entender. Agora, Paulo, pegando isso, desenvolveu toda uma teologia dentro do livro de Romanos sobre esse viver pela fé. Quando se fala hoje em viver pela fé, a pessoa já pensa assim: ah, é viver do Evangelho. Não, não é o viver do Evangelho que nós falamos hoje em todo lugar. Não, não é aquele explorar a igreja, não é viver com o salário da igreja. Isso não é o viver pela fé que nós estamos falando, não. Tem muita gente que confunde, né? E acha isso, que viver pela fé é aquele que não trabalha, vive aí explorando a igreja, recebendo altíssimos cachês, né? Altíssimos salários, pagamentos para pregar, para cantar, para dirigir a igreja. Então alguns acham que viver pela fé é isso. E isso não é viver pela fé, isso é viver pela exploração da igreja. Então viver pela fé é aquele que vive se submetendo ao governo, à soberania de Deus. É aquele que se submete, então, ao desejo de Deus, à vontade de Deus, à justiça de Deus. Então, ele reconhece quando está errado, ele se arrepende dos seus pecados, ele pede perdão a Deus, ele aceita a correção de Deus, ele sabe que muitas vezes ele é corrigido, repreendido, e ele vai aceitando. E também aquele que se submete então ao desejo, à vontade de Deus e vai pregar o Evangelho, evangelizar, vai fazer a obra de Deus, nunca esperando lucro. Porque se faz alguma coisa por Deus em troca de dinheiro, então você já está recebendo o seu pagamento, você não está exercendo fé. Você está fazendo para receber alguma coisa em troca. Então, quando você vive pela fé, é o contrário. Você trabalha para se sustentar e oferece o seu trabalho na obra de Deus, porque você acredita nesse Deus, você quer trabalhar para Deus, você sabe que um dia terá um galardão no céu e não aqui na terra. Então, você se entrega à obra de Deus, obedecendo à vontade de Deus, porque foi Deus que mandou ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então a grande comissão é dada a todos os homens e nós obedecemos, porque nos submetemos a esse Deus que é a autoridade, que tem toda a soberania sobre nós, o governo sobre nós. Aí é viver por fé. Então é diferente do que se ensina por aí hoje. E a teologia de Lutero, né, seguindo exatamente a epístola de Paulo aos Romanos, falando sobre viver por fé e principalmente falando sobre a graça de Deus. Tá? A doutrina aí que foi abraçada por Lutero, por todos aqueles que se tornaram evangélicos, que são evangélicos hoje, tem aí a sua base principal nisso, viver pela fé, aceitando a soberania de Deus e não dos homens, né? E crendo que a nossa salvação não é por merecimento, mas pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Então veja bem que é tudo sem merecimento, ao contrário da doutrina adotada